Olá, eu sou o pastor Marcão e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de Mateus. Hoje nós vamos ver Mateus capítulo 14 e capítulo 15 e selecionamos devido à grande quantidade de textos, de versículos, nós selecionamos dois assuntos em particular para tratar dessa aula. Então espero que você assista o vídeo, faça toda a leitura, não só os capítulos a parte que nós separamos, mas que você possa ler esses dois capítulos, porque entendemos que seja melhor para o seu conhecimento, para o seu aprendizado. No capítulo 14, nós vamos iniciar trabalhando a morte de João Batista. E aí, essa narrativa encontra-se no livro de Mateus, capítulo 14, do verso 1 ao verso 12. Também vamos ter uma leitura paralela a essa, em o livro de Marcos 6, 14 a 29. Se você tiver curiosidade para comparar os dois textos, você vai ver que o texto de Marcos ele é até mais rico em detalhes a respeito da morte de João Batista. Porém, como nós estamos estudando o livro de Mateus, nós vamos tratar o texto de Mateus. Então vamos fazer a leitura desses versículos. Mateus 14, do verso 1 ao verso 12, diz o seguinte: Por aquele tempo Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que serviam: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes milagrosos. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto João lhe dizia: não é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava profeta. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu sob juramento dar o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: dá-me num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia e mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem, que o levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar a Jesus. Importante a gente entender do texto aqui, é um texto que vai trazer uma narrativa trágica, a morte, e uma morte tão cruel, uma morte tão bárbara de João Batista. Interessante nós entendermos quem era esse Herodes, para a gente não haver algumas confusões. É muito comum, a gente vai ver, por exemplo, em alguns momentos na narrativa do Novo Testamento, se repetir esse nome. Lá no início, por exemplo, Mateus capítulo 2, verso 1, na ocasião do nascimento de Jesus, nós vamos ouvir também falar a respeito de um Herodes. Mateus 2, verso 1 diz: Depois que nasceu Jesus em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, os magos vieram do Oriente e chegaram à cidade de Jerusalém. É importante a gente entender que isso se trata de duas pessoas distintas. Herodes o Grande, chamado assim, era uma pessoa, e Herodes tetrarca ou Herodes Antipas é outra pessoa completamente diferente. Sabemos que o Herodes o Grande, ele assumiu o reino de toda a Palestina, de todo o local onde o povo judeu habitava. Sabemos que Herodes o Grande, ele assumiu o reinado da Palestina, de toda a Palestina, no ano 4 a.C. E ele governou toda essa região, toda a região da Palestina. Após a sua morte, havia uma disputa entre quem seria o sucessor
do seu reinado. Sabemos que, apesar de ele estar reinando por toda a Palestina, aquela região era de domínio do Império Romano, então ele servia a Roma. Apesar de estar governando aquele local, a decisão da sucessão se devia ao Império Romano. E assim o Império Romano divide a região a qual Herodes o Grande governava em 3 grandes regiões. E aí, em 3 grandes partes. Então, Arquelau ficou reinando na Judéia, Samaria e Iduméia. Herodes, o tetrarca, ou Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, filho mais novo de Herodes o Grande, ficou reinando na Galiléia e Pérea. O irmão de Herodes, chamado Filipe o tetrarca, ficou governando as regiões nordeste do Mar da Galileia. A gente vai ver a citação de Filipe, além do texto aqui, falando que era irmão dele, no livro de Lucas, Lucas capítulo 3, verso 1, ele vai citar o nome de Filipe e chamá-lo de Filipe o tetrarca. Diz o seguinte, 3:1: No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da Ituméria, né? Então aqui mostra o grau de parentesco de Herodes tetrarca com Filipe, né? Então, apesar de Herodes não governar 4 regiões, né, 4 cidades ou cidades-estados, mas era comum para o Império Romano, quando um rei assumia mais de uma região, né, no caso aqui dele, Galiléia e Pérea, era chamado de tetrarca, né, assim como também o seu irmão Filipe. Então era comum chamar esses governadores de tetrarcas. E, como já falamos, Herodes era filho de Herodes o Grande, e apesar de ser lembrado pelo rei que decapitou João Batista, Herodes Antipas, ele sucede o pai na questão das construções. Ele também foi um grande construtor. Ele, em homenagem ao imperador Tibério, ele cria a cidade de Tiberíades, onde ele acaba transferindo a capital de todo o seu reino para essa região. E a gente vai ver também, Herodes estava presente na prisão de Jesus e pouco antes da crucificação. Ele é trazido a Herodes, né? Então a gente vai ver no texto de Mateus 23, verso 7, que Jesus é trazido a Herodes, justamente esse Herodes que nós estamos falando. Então esse Herodes, ele divorciou-se da sua esposa para casar com a esposa do seu irmão, Herodias. E é isso que João Batista acaba narrando, acaba denunciando aqui no texto. E esse foi o grande motivo da morte de João Batista. Então ele denunciava aqui que não era lícito Herodes estar casado com a mulher do seu irmão, e isso acabou sendo consequência da sua morte. Vamos ver que justamente por causa disso, né, versos 3 e 4 que nós lemos, diz o seguinte: pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porque ele dizia: não é permitido viver com ela. Então, João faz essa denúncia, ele faz essa reclamação pública, se torna conhecido pelas pessoas e talvez um motivo de constrangimento para o rei Herodes. E o texto diz que a intenção de Herodes era matar João Batista. Ele já tinha esse desejo. Porém, ele, com medo por se tratar de um profeta, Herodes sempre teve receio de causar algum tumulto, alguma revolta na região a qual ele era rei. Lembrando que ele era rei, mas estava submetido ao Império Romano. Talvez uma revolta, algo que pudesse causar um tumulto, fosse o motivo dele ser
ser destronado pelo Império Romano. E aí nós vamos ver que nos versículos, depois do verso 5 em diante, mostra que durante essa festa do rei Herodes, e a gente vai ver no texto de Marcos 6, de 14 a 29, nós vamos ver maiores detalhes a respeito desse acontecimento e dessa festa. Nós vamos ver que aqui o texto não nos dá a impressão da dimensão dela, mas vamos ver que muitas pessoas, autoridades, estavam presentes a essa festa de aniversário de Herodes. E quando a filha de Herodias faz o pedido, né, ele pergunta para ela, pediu o que ela quisesse. Então, quando ela faz aquele pedido ao rei, diante de todas as autoridades presentes, o rei não viu uma outra alternativa senão acatar ao pedido daquela jovem. E aí ele vai e dá a ordem de decapitar, de cortar a cabeça de João Batista. Então não houve jeito, e aqui nós vamos ver a breve história de vida do ministério de João Batista. Nós estudamos já em outros capítulos, falamos um pouco a respeito da importância de João Batista para a história, como precursor da vinda de Jesus Cristo, aquele que anunciou a vinda de Jesus Cristo, batizou Jesus Cristo. Então vamos ver muita importância, e talvez devido ao seu curto espaço de tempo nós não vamos ter não vamos ter tantos relatos bíblicos, tantas histórias a respeito de João Batista, mas vamos ver e temos certeza da sua importância devido ao próprio Jesus ter falado, né? Jesus disse que de homem nascido de mulher não houve alguém mais importante do que João Batista. E o verso 12, ele traz uma informação muito importante. Mostra no verso 12 que após a morte de João Batista, os discípulos de João Batista pegaram o corpo, enterraram e depois foram contar a Jesus. Isso mostra que os discípulos de João Batista reconheciam essa relação que tinha entre João Batista e Jesus. E provavelmente muitos deles também, assim como João Batista, acreditavam e reconheciam Jesus Cristo como Messias. E possivelmente, grande maioria dos discípulos de João Batista, após a morte de João Batista, passa a seguir Jesus. Então, posteriormente, nos relatos dos textos, vamos ver os relatos de milagres posterior, e vemos que sempre grande multidão seguia Jesus. Então, acrescido essa multidão, possivelmente os seguidores de João Batista passaram também a seguir Jesus, pois o consideravam Messias. E a morte de João Batista, ela nos traz um grande ensinamento. Um ensinamento importante e significativo para nós hoje. É entender que não significa que por eu ter uma vida espiritual em alto nível, só coisas boas vão acontecer na minha vida. Porque eu sou uma pessoa obediente a Deus, porque eu sou uma pessoa que vou aos cultos, que eu vou à igreja, que eu sou dizimista. Não é porque eu sou um exemplo de discípulo, de servo de Deus, que só coisas boas, só coisas maravilhosas acontecerão na minha vida. A própria história de João Batista mostra isso, né? Tem uma morte muito trágica, né? E como falamos anteriormente, Jesus exalta João Batista, exalta a questão do caráter de João Batista. E quando nós nos deparamos na morte de João Batista, talvez possamos nos perguntar o porquê desse fim tão trágico. Por que coisas tão ruins acontecem com pessoas que servem a Deus, que seguem a Deus? Vamos ver em outros exemplos de missionários que estão em locais mais distantes, locais proibidos do Evangelho, que em muitos deles, na história
da missiologia, na história que conta a história das missões, nós vamos ver muitos desses missionários que foram mortos simplesmente porque estavam fazendo a vontade de Deus, simplesmente porque estavam cumprindo e sendo de fato tendo uma vida espiritual de alto nível. Isso é algo muito difícil tanto para a filosofia explicar, como para a teologia, como para nós, para cada um de nós crentes, entendermos como coisas assim acontecem. Mas o fato é que realmente precisamos entender que coisas assim acontecem. E acontecem exclusivamente, acontecem por causa da queda do homem, né? Após a queda do homem, o pecado passa a contaminar, a corromper o coração do homem, e como consequência disso, né, coisas ruins, coisas desagradáveis acabam sendo acometidas em todo o universo, em todo o planeta de uma maneira geral. Seguindo, depois dessa narrativa da morte de João Batista, nós vamos ver alguns relatos de milagres. Vamos ver diversos milagres de Jesus. A primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus anda sobre as águas. E eu quis separar para a nossa aula de hoje, que é o capítulo 14 e 15, um milagre que acontece no capítulo 15, que é o milagre da mulher cananeia, ou a cura de uma mulher cirofenícia, que encontra-se em Mateus capítulo 15, do verso 21 ao verso 28. Eu queria convidar você a ler comigo esse texto, Mateus 15, do verso 21 ao verso 28. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, sua filha foi curada. O texto, a partir do versículo 21, mostra que Jesus vinha saindo de algum lugar. Que lugar seria esse? Jesus vinha saindo da Galileia. E é interessante que não estava fácil a vida de Jesus, apesar dos milagres, apesar de cada vez mais pessoas estarem inseridas no ministério de Jesus, seguindo Jesus, mas não estava fácil a vida de Jesus. A gente vai ver no início do capítulo 15, você pode retornar e fazer essa leitura, que os religiosos tinham enviado espiões para observarem as pregações, observarem o dia a dia de Jesus, a fim de encontrar algum deslize, algum erro no seu ministério. E aí alguns desses religiosos questionaram Jesus a respeito de lavar as mãos antes de comer. E aí Jesus vai dar uma palavra dura com relação a esses religiosos. Isso causou algumas dificuldades para Jesus, a ponto que Jesus teve que se retirar temporariamente da região da Palestina e foi para uma região gentílica. O texto mostra no versículo que nós lemos, no versículo 21, que Jesus saiu para a terra de Tiro e Sidom.
O texto de Marcos mostra que Jesus queria que essa passagem fosse desapercebida, que as pessoas não soubessem que Jesus estava ali. Jesus passa alguns dias na cidade de Tiro e Sidom a fim de acalmar os ânimos, mas é fato que nós vamos observar que essa passagem não passa desapercebida. Essa jovem Cirofenícia, a mulher cananeia, ou em outras versões Cirofenícia, é a mesma coisa, ela interrompe, ela indaga Jesus no momento que Jesus caminha, chamando Jesus, filho de Davi. E o texto mostra que Jesus escolhe a cidade de Tiro e de Sidom para refugiar-se temporariamente. Eram cidades, como eu já falei, cidades gentílicas. A cidade de Sidom, hoje é a cidade de Beirute, no Líbano, era uma cidade conhecida pelo seu comércio, uma cidade que gerava muitas riquezas, também um berço cultural. Então, uma cidade muito próspera. Ficava a 40 quilômetros da cidade de Tiro, que era uma cidade portuária. Havia 2 portos na cidade de Tiro. Então, muita movimentação de pessoas de outras localidades que vinham atracar, colocar os barcos lá nos portos da cidade de Tiro. Era uma cidade, essas cidades sempre foram cidades muito pacíficas com relação ao povo judeu. Sabemos que nós estamos vivendo nesse contexto aqui da história de Jesus, o Império Romano, e no Império Romano havia algo que nós conhecemos como Pax Romana, onde todas as cidades, estados, tinham que viver em harmonia, em paz, então não haviam guerras. Isso facilitava a questão da ida e vinda das pessoas por todos esses territórios. Sendo que Tiro e Sidom sempre foram cidades amigas dos judeus. Nós vamos ver, por exemplo, lá no Antigo Testamento, na época do reinado de Davi e Salomão, que o rei Irão forneceu madeiras e artesão para a construção do templo. Tanto forneceu mão de obra, como também forneceu pessoas para trabalharem no templo. Então, saíram pessoas da cidade de Tiro e Sidom para construir o templo que foi conhecido como o Templo de Salomão. E aí o sucessor de Irão, Et-Baal, ele estreita mais essa relação entre essas cidades e a região, o reino de Judá, e ele faz uma aliança com Israel, uma aliança com Judá, com um matrimônio, né? A filha do rei Et-Baal, Jezabel, se casa com o rei Acabe. Sabemos que isso não foi bom na história, né? Essa união do rei judeu com Acabe acabou desviando, tirando o povo de Deus do foco de Deus, do foco do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e passaram a adorar Baal e os deuses pagãos dos cananeus. Mas algo importante a gente entender um pouco esse contexto de amizade, de paz, porque essa cidade, depois do livro de Atos, após a morte de Estevão, ela passou a ser uma cidade refúgio para muitos cristãos. Muitos cristãos perseguidos passaram a se dirigir para essa cidade porque sempre encontraram refúgio nessa localidade. E assim foi Jesus. Jesus foi para essa região a fim de encontrar um certo sossego e tranquilidade da perseguição que estava sofrendo na região da Palestina. E aí, nesse contexto, Jesus encontra com essa mulher, que podemos ver claramente que ela o reconhecia como Messias ao chamá-lo de Jesus, filho de Davi, provavelmente por ter ouvido já falar dos milagres, da fama daquilo que Jesus já havia realizado e conhecido. E é impressionante que podemos ver no verso 23 que a resposta de Jesus para aquela mulher foi o silêncio. E é impressionante como muitas vezes o silêncio de Deus para nossas vidas tem muito a nos ensinar.
Esse texto é um texto que fala a respeito de fé. E eu entendo que o silêncio de Jesus serviu para fortalecer a fé dessa mulher. Assim como o silêncio de Deus muitas vezes fortalece a nossa fé. Em muitos momentos nós clamamos a Deus, nós pedimos por respostas, que Deus nos oriente em determinadas coisas, mas em muitos momentos recebemos silêncio. Mas é nesse silêncio que nós aprendemos. E é bom a gente conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, conhecer a história, que nós vamos ver que muitos profetas, muitas outras pessoas passaram pela mesma situação que nós passamos e que essa mulher cananeia passou. Abacuque, o profeta Abacuque, lá em Abacuque capítulo 1, verso 2, ele vai justamente questionar a Deus a respeito disso. Ele diz: até quando, Deus, clamarei por socorro sem que tu me ouças? O profeta Abacuque estava vendo que cada vez mais o seu povo estava sofrendo, passando por dificuldade, já estava prestes a ser conquistado, e ele clama a Deus e diz: olha, Deus, até quando você não vai enxergar que essas coisas estão acontecendo? E nós temos um grande defeito na nossa igreja, na igreja de uma maneira geral, é entender que se me traz paz é de Deus. Se eu sentir paz no meu coração é porque Deus está no negócio. E às vezes a gente precisa entender e analisar isso de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus. Não é porque eu estou passando por uma dificuldade financeira que eu penso assim no meu coração, se eu pegar aquele negócio que não é meu, mas eu senti paz nesse meu desejo, então é certo. Não. Porque em muitos momentos nós vamos ver que Deus não vai nos dar paz. Em muitos momentos nós vamos ver que Deus vai nos dar problemas, que Ele não vai trazer todas as respostas. Em muitos momentos Ele vai trazer o silêncio. Em muitos momentos vai nos trazer respostas que não nos agradam. Mas são nessas circunstâncias, no momento do silêncio, no momento das dificuldades, que a nossa fé é fortalecida. E assim nós vamos enxergar e ver como a fé dessa mulher cada vez mais é uma crescente. E o texto prossegue e mostra que os discípulos pedem para que Jesus despeça a mulher. Jesus, olha, manda embora. E a ideia dos discípulos, na verdade, era: olha, faz o que essa mulher está pedindo e depois manda ela embora. E Jesus traz uma resposta surpreendente. Verso 24, ele diz: eu fui enviado apenas às ovelhas de Israel. Aqui nessa resposta, Jesus também traz expressa um pouco dos preconceitos arraigados na mente dos seus discípulos. Jesus fala isso para testar ou provar e na verdade ajudar no crescimento da fé daquelas mulheres, mas talvez esse fosse o grande pensamento de todos os seus discípulos, de todas as pessoas que estavam ali. E mesmo nessa frase controversa, Jesus quis trazer ensinamento para a mulher e ensinamento para todos aqueles que estavam ali. E qual era o grande desafio dessa afirmação de Jesus? É porque essa afirmação é como se Jesus estivesse dizendo: olha, você me chamou de filho de Davi, eu sou o filho de Davi, então você não faz parte do meu mandato divino. O meu propósito é com Israel. Por que eu serviria você, que é uma pessoa gentílica? E é impressionante que a resposta dessa mulher cananeia tem muito a nos ensinar. E aí a sequência de respostas nos ensina muito a respeito de como lidar diante de circunstâncias adversas. No verso 25 mostra que depois de Jesus questionar isso, a mulher simplesmente ajoelha e o adora. Isso remete à humildade. Não é à toa que Mateus capítulo 5, verso 5, que diz que bem-aventurados os humildes, pois
estes receberão a terra por herança. Vocês não têm ideia de quanto a humildade, como nós podemos ganhar coisas sendo humildes. Como isso muitas vezes quebra o coração das pessoas. A maneira como nós nos portamos, a maneira como nós pedimos algo, isso pode mover o coração das pessoas. Aparentemente, não moveu muito o coração de Jesus. Olha a resposta dele adiante. Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E aí a próxima resposta da mulher também vai nos ensinar a respeito de perseverança e entender para mim e para você que sempre o que vem de Deus é o melhor. Ela diz o seguinte: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem dos seus donos. Olha só, queridos, você que está me ouvindo nessa aula, olha a compreensão de fé dessa mulher. Ela estava dizendo aqui para Jesus: olha, Jesus, se só o que o Senhor tem a me oferecer são migalhas, eu estou mais que satisfeita. Entenda que é melhor as migalhas oferecidas por Deus do que um banquete oferecido por Satanás, oferecido pelo diabo. Não que Deus só tenha migalha para nos oferecer, não é isso que eu estou querendo falar isso. Mas até as migalhas que vêm de Deus é sempre a melhor escolha a ser feita. Então talvez hoje você esteja se alimentando de banquetes que não venham de Deus. Mas como é que eu sei se eu estou me alimentando de banquetes, se eu estou tendo refeições espirituais que não vêm de Deus? Se você possivelmente esteja vivendo uma vida estável, tranquila, ótima, mas se todas essas escolhas estejam te distanciando de Deus, você está tomando uma péssima escolha. Você está tomando uma péssima escolha. Então, nem que seja aparentemente migalhas, mas sempre será a melhor refeição, aquilo que vem de Deus. Então, a melhor escolha, queridos, são as migalhas. É tudo aquilo que vem de Deus, que às vezes não acompanha meu ideal, não acompanha aquilo que eu almejo, aquilo que a sociedade entende como melhor. Pode até aparecer migalhas, mas vindo de Deus sempre será um tesouro precioso. Então aqui nós finalizamos a nossa aula de Mateus capítulo 14 e verso 15. Aprendemos sobre a morte de João Batista, qual o significado disso, né? Alguns detalhes a respeito dessa morte, a cura da mulher cananeia, que nos ensina a respeito de fé e também a confiar naquilo que vem de Deus e entender que aquilo que vem de Deus sempre é o melhor. Então, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhá-lo e nos esperamos no próximo domingo, na próxima aula com a professora Simone. Um grande abraço a todos.